Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa aula é sobre Geografia 2, capítulo 3, ou seja, Pedogênese e solos brasileiros. Vamos lá, aqui na tela a gente observa o que é na verdade o processo de pedogênese, né? O processo de formação do solo engloba todos os mecanismos que transformam uma rocha alterada em solo. Na verdade, o solo ele é feito, né, com a rocha decomposta, né, os sedimentos dessa rocha e também o material orgânico, né, que é a decomposição de material orgânico, sejam folhas, né, os próprios vegetais. A gente vai ter toda essa mistura, né, compondo o solo brasileiro aqui no caso, que é o destaque. Nessa tela a gente pode observar o ciclo da rocha, né? A gente tem aqui o magma, que é o material encontrado, né, dentro do vulcão. Na verdade, ele é expelido e por aí ele vai ter uma solidificação. E essa solidificação, né, que acontece quando encontra aqui a estrutura externa do planeta, né, o próprio oxigênio, né, todos os agentes externos, ele se transforma em um material sólido que é a rocha. Primeiramente, a gente tem a rocha magmática ou rocha ígnea, né, que é essa rocha principal, a primeira que vem dessa formação. Posteriormente, né, com o tempo, essa rocha ela é desgastada, ela entra em processos de erosão, ocasionando sedimentos, compondo rochas sedimentares, né? Aqui a gente observa um exemplo de rocha sedimentar nesta figura. Com isso, né, as próprias rochas elas têm outros processos, né, de decomposição devido ao tempo, devido aos agentes externos, né, e com isso, um agrupamento de rochas de uma espécie pode se agrupar com outras rochas, né? Isso faz com que esse material pressionado forme um terceiro tipo de rocha, que vem a ser a rocha metamórfica, né, que sofreu metamorfose, sofreu várias transformações, né, devido aos agentes externos e as condições, né, pelo qual ela passou esse tempo todo sendo deteriorada. Okay? Com isso também ela pode voltar para as camadas interiores do planeta e ser, de certa forma, dissolvida de novo, né, se tornando material como magma novamente. E esse ciclo ele vai, né, acontecendo de forma constante. Ok? Na tela nós vemos agora os processos geológicos de formação dos solos. Nós temos o processo de intemperismo, né, o intemperismo físico, que é aquele que acontece, né, devido a agentes externos como temperatura, né, o próprio vento. A gente tem o intemperismo químico, né, aquele principalmente que acontece devido à composição da água, né, que vem a ser um pouco ácida. Essa composição presente na água faz com que esse solo possa ser desgastado, assim mesmo como a rocha, né? A rocha, com esse processo de desgaste e sedimentação, acaba aí complementando os principais elementos de formação do solo. Tá? Então, no intemperismo físico, nós temos agentes como temperatura, a própria, né, temperatura do sol, quando está muito quente, ou o próprio frio, em estações mais frias, né, como o próprio inverno. Todo esse mecanismo de mudança faz com que a rocha possa sofrer desgaste. E no intemperismo químico, como eu falei, principalmente os agentes que compõem a água, né, os agentes químicos, o próprio H2O. E o intemperismo biológico, a gente vai ter o quê? A própria ação do homem, né, a própria ação de certos animais, a própria urina do animal pode estar ajudando nesse tipo de decomposição, né, para a formação do solo. A gente tem esses três principais tipos aqui de intemperismo, ok? E os processos de erosão, transporte e sedimentação que acontecem constantemente aí em todo esse processo, né? A gente tem o processo de erosão fluvial, né, que acontece a partir dos rios, pluvial que acontece a partir da água da chuva, né? O marinho, que tem a ver com as águas do mar, o eólico, que vem do vento, o gravitacional, né, com o próprio poder, o sentido da gravidade, e o glacial, que tem a ver com o gelo, né, as calotas polares e tudo mais. Aqui nós temos nessa tela as etapas de transformação do solo. Okay? A informação diz que as forças bioclimáticas atuam de cima para baixo no perfil. Quanto mais próximo da superfície estiver, por exemplo, um pedaço de rocha que esteja se intemperizando, mais rapidamente isso se fará. A gente tem aqui esse exemplo, a rocha recém-exposta, né?
sem nenhum tipo ainda de intemperismo acontecendo, nenhum agente externo, como vento, chuva, os próprios rios, né, etc. Nenhum desses tipos de elementos ainda teve o tempo de entrar no processo de desgaste de intemperismo dessa rocha, né? Aqui a gente já vai ter um solo jovem, que já começa aqui a aparecer o horizonte A, né, significante. Um solo jovem raso ainda, sem os outros horizontes aparentes, apenas o A, como a gente vê aqui em cima. Aqui a gente tem um solo intermediário pouco desenvolvido, né? Lembrando que o solo jovem ou raso a gente chama de neossolo, que é um solo novo, né? Neo, novo. O solo intermediário pouco desenvolvido vem a ser o cambisolo. A gente tem apenas aqui o horizonte A e o horizonte B, né, aparente. A rocha-mãe com certeza vai estar aparente porque ela é o material principal desde a rocha recém-exposta. Ela permanece aqui no neossolo e ainda tem uma parte significante aqui no cambisolo. Agora nós vamos ver um solo maduro, né? Um solo bem desenvolvido, um solo com todos os horizontes aparentes, que é o argissolo. Nós temos aqui o horizonte A, o horizonte E, o horizonte B, o horizonte C, ou saprosolo, né, o saprolito, e a gente tem aqui a rocha, né, já em pequena quantidade, dando lugar às camadas acima, A, E, B e C, ou seja, esse é o argissolo, um solo muito mais desenvolvido. Nessa tela a gente vê, né, também dentro das etapas de transformação do solo, de formação do solo, a importância, né, dos eventos tectônicos relacionados a isso tudo, né, eventos tectônicos, sismológicos, ou seja, os próprios terremotos, né, que nós temos as placas tectônicas no mapa, e a informação, o rejuvenescimento das rochas é causado pelos movimentos tectônicos, né, ou seja, movimentos que vão ocasionar tremores, né, vão favorecer que essas rochas possam voltar para o interior da Terra, né, fazer com que elas entrem novamente no início do ciclo, lembram? Esse início do ciclo das rochas, né, na parte interior no magma, até ela novamente ser uma rocha magmática, depois os sedimentos transformam-a em rochas sedimentares, né, e na terceira etapa as rochas metamórficas, né, devido à pressão ocasionada aí dos materiais. Dentro desse ciclo aqui que a gente está se referindo. E os tipos de solos, eles podem ser residuais, provenientes da decomposição e degradação de rocha subjacente, também chamados de in situ, tá? E os transportados, provenientes de erosão, transporte e deposição de solos já pré-existentes. Então nós temos nessa tela os residuais e os transportados. Temos também os latossolos, são os solos predominantes no nosso país, né? O que mais são encontrados são os latossolos no Brasil. Em geral, apresentam relevo suave, grande profundidade e alta permeabilidade, tá? Ou seja, é um solo poroso, né? Onde a própria água, né, ou alguns outros materiais têm facilidade de penetrar por suas camadas, né? Devido a ele ser bem permeável. Dentro da classificação de latossolos, ainda existe uma subdivisão, ou seja, eles podem ser classificados de acordo com a sua coloração. A cor do solo também interfere muito nisso. A cor do solo vai mostrar para nós que tipo de solo é aquele, tá? E qual se refere maior ou menor riqueza em óxidos de ferro. Esse solo avermelhado aqui, este latossolo avermelhado, a gente observa que ele é rico em óxidos de ferro. Temos a terra roxa, solo é encontrado no Planalto Meridional brasileiro e tem sua formação originada na era Mesozoica, né? Uma era anterior à nossa atual. A nossa atual é a era Cenozoica, então a era Mesozoica, né, datada aí de milhares de anos atrás, foi aonde a terra roxa, né, se compôs a partir do derramamento de lava vulcânica na crosta terrestre, o que ocorreu através da abertura de fendas. Essa lava, ao ser resfriada instantaneamente, deu origem às rochas basálticas e às diabases, né? Aquelas que são as primeiras a serem expelidas, né? As primeiras rochas magmáticas, né? Elas são bem escuras, provenientes de um material bem condensado, né? Bem sólido. Esse acontecimento é chamado nos vestibulares, né, de derrame de Trapp. A terra roxa é muito fértil e por isso extremamente importante para a agricultura, né? Os solos mais férteis do Brasil são eles: o solo massapé e a terra roxa, né? Hoje em dia encontrada principalmente no sul do Brasil. É uma terra bastante fértil, diferente, né, da grande maioria dos solos brasileiros que precisam ser nutridos, precisam ser tratados. A terra roxa é, por sua genuinidade, um solo muito fértil, ok?
Um solo muito rico ainda em material, né, proveniente dos vulcões, das rochas magmáticas, um material muito rico, né, em nutrientes. Temos ainda o solo litólico, né, que é um solo muito raso, cinza escuro, com aproximadamente 30 centímetros de profundidade, assentado diretamente sobre basalto, íntegro, consolidado ou parcialmente decomposto. Mais uma vez aí o basalto, que é uma rocha magmática, né, uma das mais densas, das mais sólidas, das mais ricas, né, que possa ter aí na formação do solo. E os solos idomórficos, né, são desenvolvidos em condições de excesso de água, ou seja, sob influência de lençol freático. Esses solos apresentam a cor cinza em virtude da presença de ferro reduzido ou ausência de ferro, né? Um solo mais avermelhado, ele vai ter uma grande composição de ferro. Já um solo acinzentado, como os hidromórficos, né, devido à grande quantidade de água, ocasionando que esses nutrientes possam ser retirados, né, pela água, pela essa inundação. Então, o solo acinzentado é um solo mais pobre em ferro, né? Tem a quantidade de ferro bastante reduzida. E aqui na tela nós temos aí os horizontes dos solos, né? Essas camadas do solo nós chamamos de horizontes, tá? É um nome, é um termo específico para a gente lidar com esse tema, não camadas, e sim horizontes. Logo de início, né, na superfície ainda onde estão os vegetais, nós temos o horizonte O, horizonte com predominância de restos orgânicos, ainda não decompostos, né? Esses restos orgânicos e com certeza vão dar espaço ao horizonte A, horizonte com material escurecido pela acumulação de matéria orgânica, né? Geralmente já decomposta. Então, a principal diferença entre o horizonte O e o A é que o horizonte O ele está mais à superfície, mais próximos aos vegetais, né? E tem um material orgânico ainda não decomposto, né? Esses restos ainda vão se decompor. E o horizonte A um pouco abaixo, com material orgânico já decomposto, né? Ótimo para as raízes, para nutrir esses vegetais, ok? Abaixo nós temos o horizonte E de cores claras, né? De onde as argilas e outras partículas finas foram, né, de certa forma, trazidas por águas perculantes. Abaixo, mais avermelhado, nós temos o horizonte B, com a acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, né, nomeadamente argilas. Pode apresentar cores avermelhadas devido à presença de quê? Do próprio ferro, né, de óxidos e hidróxidos de ferro. Por isso ele é mais avermelhado, né? A gente pode até lembrar do planeta Marte, né, onde a quantidade de ferro, de dióxido de ferro na superfície, ela é bastante presente, por isso esse tom avermelhado, né, da superfície. Temos abaixo o horizonte C, horizonte subdividido por material não consolidado. A gente tem aqui, né, a rocha um pouco decomposta, né, e um pouco ainda presente. A gente tem esse material aqui não consolidado, né, o horizonte C já bem denso. E por último, um material ainda bastante denso, né, bastante inteiro, que vem a ser o horizonte D ou R, que é a rocha consolidada. Ok? Então aqui nós temos um exemplo, né, de modelo de solo bem desenvolvido, com todas as camadas presentes. Na verdade, horizontes, né? Todos os horizontes aqui presentes para a gente poder analisar. Para terminar a aula, eu vou falar sobre a profundidade, tá? Refere-se à espessura do solo determinada pela camada que dificulta o desenvolvimento das raízes dos vegetais. A tabela a seguir apresenta a classificação do solo quanto à profundidade, ok? O solo ele pode ser raso, menor ou igual a 50 centímetros, pouco profundo, maior que 50 centímetros e menor que 100 centímetros, profundo, maior que 100 centímetros e menor que 200 centímetros, ou seja, ele fica entre 100 e 200 centímetros, e o muito profundo, pessoal, quando ele atinge, né, uma quantidade de centímetros maior que 200. Ou seja, então nós temos aí as profundidades do solo para a gente poder entender. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês coloquem para mim no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.